ter acesso lá no Google Classroom. Vou colocar no canal do YouTube também. Para a nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à remuneração em salário, tá? E vai iniciar uma breve introdução sobre férias, tá certo? Aí depois que a gente terminar férias, eu entro em FGTS, tá bom? E depois eu entro em jornada do trabalho, tá? Então a gente vai terminar a remuneração em salário, vai ver férias e vai falar sobre jornada de trabalho. E a gente vai demorar mais um pouco em jornada de trabalho por causa das alterações da reforma trabalhista, né, e das possíveis questões de prova. E eu preciso que vocês peguem aí o material de remuneração em salário, que a gente parou, salvo o melhor juízo, na questão envolvendo aí o salário in natura, não foi isso? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Se vocês não tiverem, vou fazer aqui a apresentação na tela para vossas excelências. Aí eu preciso saber se vocês estão vendo aí o material. Está todo mundo vendo? Na tela? Façam um sinal aí de que estão vendo na tela o material. Aqui dá para ver. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre, dar uma recapitulada sobre a questão envolvendo o salário in natura. Como eu falei para vocês, o salário in natura é aquele chamado salário em utilidade, tá? É aquele salário que não é em pecúnia, tá? Não é em dinheiro. Todavia, ele pode fazer parte do teu salário, tá? Ele pode fazer parte do teu salário, uma vez que teu salário tem natureza composta. Então, o salário, ele pode ser pago parte em pecúnia e parte em utilidade, que a gente chama de salário in natura, esse salário em utilidade, tá? Que é aquele, segundo o artigo 458, se você for para o artigo 458, está dizendo assim: além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente ao empregado, em caso algum, será permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. A gente tem que ter um certo cuidado com relação à alimentação. Por quê? Por causa do artigo 457 da CLT. O artigo 457 da CLT, conforme a gente viu lá, né, em cima, principalmente no parágrafo 2º, ele vai dizer que o vale alimentação, ele deixou de ter natureza salarial, tá? Assim como a pré-alimentação in natura. Então, foi retirada aí o caráter salarial da alimentação in natura, retirado o caráter salarial do vale, né, alimentação. Essa alimentação, ela só vem a ter natureza salarial se ela for paga em pecúnia, se ela for paga em dinheiro, tá? Então, é isso o que diz o legislador pátrio no parágrafo 2º. A gente faz até uma certa confusão, porque se a gente fala que parte do salário é referente a um vale alimentação e paga em dinheiro, na realidade, eu não estou falando em salário in natura, eu não estou falando em salário em utilidade, eu estou falando em salário na sua essência, lá do parágrafo 2º, tá bom? Então, é como se fosse uma substituição do vale alimentação por dinheiro. Quando eu substituo o vale alimentação por dinheiro, ou ticket alimentação por dinheiro, aí sim eu estou falando em natureza salarial daquela parcela. Todavia, hoje, isso é uma observação que a gente faz, que é necessário, que muita gente confunde, hoje, a alimentação in natura ou vale alimentação, aquele ticketzinho, perdeu a natureza salarial. Eu não posso mais pegar aquele valor da cesta básica,
aquele valor da alimentação fornecida e fazer com que essa utilidade in natura, essa alimentação in natura, ela perceba, ela tenha característica salarial, tá? Ela perdeu essa característica salarial com a alteração feita pela reforma trabalhista. Perfeito, gente? Então, muito cuidado com isso. Às vezes, essa questão confunde a gente e o entendimento hoje, majoritário, é de que se perdeu essa natureza salarial, a alimentação mesmo in natura, ok? Então, adiantando aí, a gente vai para o parágrafo segundo e está lá dizendo quais são aquelas utilidades que não são consideradas salário. Aí eu vi com vocês aquela ideia de a gente sempre fazer a pergunta para aquela questão referente à utilidade. Se a utilidade é fornecida para o exercício da função, não haverá natureza salarial, tá? Porque eu preciso daquela utilidade para exercer o meu labor, o meu trabalho. Todavia, se eu concedo aquela utilidade pelo serviço prestado, significa dizer que eu estou dando aquela utilidade como uma vantagem, eu não preciso daquela utilidade para exercer o meu labor, aí aquela utilidade terá natureza salarial. Então, se é para o trabalho, eu preciso da utilidade para o exercício da função, não tem natureza salarial. Em contrapartida, se eu dou aquela utilidade como vantagem pelo serviço prestado, se é pelo serviço prestado, repito, pelo serviço prestado, como vantagem, de forma habitual e gratuita, repito, de forma habitual e gratuita, aí terá natureza salarial. Tem que ter essas três características. Como vantagem, é habitual e é gratuita, para ter natureza salarial, para aquela utilidade poder ingressar na minha natureza salarial. Tá? Aí sim, se ela não figurar no meu contra-cheque, se ela não figurar para efeito de base de cálculo, para FGTS, para pagamento de férias, para pagamento de 13º, eu estou recebendo uma menor. E como eu estou recebendo a menor, isso tem que ser corrigido. Aquela parcela referente à utilidade que me foi fornecida, tá? Seja uma internet, né, que é paga todo mês, seja a energia elétrica que eu preciso e que meu empregador está me dando, né, mesmo que eu preciso para minha subsistência e não para a execução do meu serviço, tá? E isso está sendo feito mensalmente, está sendo pago mensalmente, mas não está sendo colocado no meu contra-cheque. Isso o advogado ele tem que analisar para poder contabilizar isso para efeito remuneratório no momento em que você ingressa com a sua reclamação trabalhista. Tá certo, gente? Então, isso vai ter que ser observado. Você sempre pergunte, sempre faça a entrevista com o seu constituinte no sentido de esclarecer o que é que ele recebia como vantagem no seu salário, o que é que ele recebia como vantagem pelo serviço que ele prestava à empresa, se isso existir, obviamente, porque isso não é muito comum, né? Para o empregado realmente receber uma vantagem de forma habitual pelo serviço que ele presta, porque ele é um bom funcionário e ele recebe sempre uma vantagem do seu empregador, uma academia ou algo nesse sentido. É muito raro da gente visualizar isso hoje em dia com relação ao empregado que se destaca, o empregado que aquele empregador não quer perder, e aí ele vai dando aquela utilidade de forma habitual e gratuita, mesmo que ele não precise daquela utilidade para o exercício de sua função. Isso tem que ficar bem claro para vossas excelências, para vocês nunca confundirem aí o chamado salário em utilidade ou salário in natura. Até então, meu povo, todos que chegaram aí, que pegaram o fio da meada, boa noite, sejam bem-vindos.
Eu queria saber de Vossas Excelências se até agora vocês têm alguma dúvida com relação a salário in natura, desses aspectos iniciais que a gente passou para vocês. Dúvidas? Abram o microfone, podem falar à vontade ou falar no chat aqui do lado. Não, professor, por enquanto não, só observando. Tá certo, então. Então, vejam só. Eu coloquei aqui para vocês no material, tá? Vocês percebam aí que no material que eu passei para vocês, tem uma súmula, tá? Que é a súmula 357, que eu coloquei lá em cima. Deixa eu verificar. 367, na realidade. Essa súmula 367, ela é importantíssima, que ela fala do carro que é fornecido pelo empregador, tá? Para que o empregado possa, inclusive, utilizar nas suas atividades particulares. Todavia, se esse carro ele é necessário para a execução do serviço, ele não vai ter natureza salarial. Esse tipo de entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, né, vem à tona aquela nossa ideia de que se a utilidade ela é necessária para a execução do serviço, não vai ter natureza salarial, mesmo que eu utilize para fins pessoais. Mesmo que eu utilize para fins pessoais. Ok, meu povo? Sossegado? Súmula 367, importantíssima. E aí a gente vem aqui com o parágrafo 3º. O parágrafo 3º estabelece limites. Foi uma pergunta até que o doutor Haroldo fez na aula passada, quando a gente trabalhou aquela hipótese de que o empregado, se o empregado ele pode receber tudo em utilidade. Aí eu disse a vocês que não. Disse que pelo menos 30% do salário do obreiro tem que ser em pecúnia, tem que ser em espécie, em dinheiro, tá? E quando as utilidades elas são colocadas para fins de complementação do teu salário, existem determinados limites. E aí se estabelece o limite aqui no parágrafo 2º, no tocante à alimentação e habitação. E um ponto importante para a gente aqui é com relação à habitação. Por quê? Quando a gente falar de alimentação, foi retirada a natureza salarial da alimentação fornecida in natura. Então, a gente vai falar somente da habitação aqui, que corresponde, na realidade, a 25% do salário contratual. Não podendo ultrapassar disso. A empresa estabelece o valor do salário contratual dele, tá? E fornece uma habitação, mesmo que ele não precise daquela habitação para a execução do serviço, mas vai ser dado como vantagem. E essa habitação vai fazer parte do salário do obreiro. Só que 25% apenas é que pode ser complementado aí como salário aquela habitação no salário do obreiro, não podendo ultrapassar essa percentagem. Se ultrapassar essa percentagem, tá certo? Está descontando um valor acima do que deveria do salário utilidade do obreiro, tá certo? Então, a limitação é 20, né? 25 para habitação. Para habitação, 25. Pronto, é isso que eu estava falando. Acho que você é Haroldo, é? É Haroldo. Haroldo, vê só. Eu estava falando aqui no início da aula que a alimentação ela perdeu aí com a reforma trabalhista, perdeu a natureza salarial, mesmo que fornecida in natura. Então, esse artigo agora ele tem que ser lido sob o aspecto do artigo 457, parágrafo 2º. Está lá dizendo que a alimentação, o vale alimentação, não tem mais natureza salarial. Isso vale também para a alimentação in natura. Tanto o ticket quanto a alimentação in natura não tem mais natureza salarial, a não ser que seja isso pago em dinheiro, tá? E o empregador nomeie como alimentação aqui. Esse valor é para alimentação. Se é dado em pecúnia, é salário. Se não, se for dado em ticket ou in natura, não tem mais natureza
salarial. Então, a cesta básica ou aquela alimentação que é fornecida de forma habitual pelo empregador, tá, ao empregado, não tem mais natureza salarial. Okay. Antigamente, Haroldo, antes da reforma trabalhista, eu tinha dito a Vossas Excelências o seguinte, ou a empresa era inscrita no PAT, Programa de Amparo ao Trabalhador, né? Esse programa de amparo ou de alimentação ao trabalhador, se a empresa fosse inscrita nesse programa de amparo ao trabalhador, de alimentação, né? PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Se a empresa era inscrita nesse programa, a empresa poderia fornecer alimento para sair pelas ventas do empregado, que isso aí não caracterizaria salário. Ou se fazia um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, para perder a natureza salarial também daquela alimentação que era fornecida pelo empregador. Mas hoje, após a reforma trabalhista, não há mais essa necessidade, tá certo? Então, a gente tem que ler esse parágrafo terceiro aí, somente sobre o aspecto da habitação, tá? Voltando aqui para a questão das normas de proteção ao salário. Antes das normas de proteção ao salário, deixa eu só ler para vocês o parágrafo 5º, que ele fala com relação à assistência médico-odontológica. O valor relativo à assistência médica ou odontológica, própria ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedidas em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado. Esse já era o entendimento consolidado, inclusive, na jurisprudência do TST. Tá certo, gente? Então, aquela questão do empregador pagar na totalidade o plano de saúde do obreiro, tá? Um plano odontológico para o trabalhador, isso não integra o salário. A ideia é que o empregado, porventura, tivesse de pegar aquele valor do plano e requerer a repercussão daquele valor do plano nas demais verbas, não poderia ser tido como procedente na Justiça do Trabalho, tendo em vista esse entendimento aí consubstanciado desde 1991, tá? Desde 1991, ok? Então, não tem mais a possibilidade de repercutir nas verbas trabalhistas, ok, meu povo? Agora nós vamos para as normas de proteção ao salário, tá? E aí a gente vai ver aqui algumas regras aqui caem muito em prova, tá? Por exemplo, se eu perguntar a vocês, o empregado menor de idade, empregado aí, por exemplo, de 17 anos, 16 anos, a país, tá? Ele pode assinar contra-cheque e a assinatura daquele contra-cheque sem a determinada assistência dos seus responsáveis legais, ele terá validade? Ele vai dar quitação àquele valor? O empregador está acobertado no momento em que aquele menor assina o contra-cheque? Vai dar quitação, sim ou não? A legislação vai dizer que sim. Eu ia dizer isso. Acredito que sim, professor. Uma vez que foi firmado o contrato de trabalho, ele vai ter que dar a quitação dos recebíveis dele, né? Agora, veja, que a questão aqui é sobre uma questão de capacidade, tá? Então, se ele realiza esse ato jurídico, poderia surgir a dúvida da validade daquela assinatura, já que ele não tinha capacidade civil plena. Então, dentro desse assunto, surge a dúvida, vai dar quitação ou não? Aí a resposta é sim, tá? A legislação, vocês vão ver aqui, eu vou trazer para vocês os artigos concernentes a essas normas de proteção. O empregado menor de idade poderá assinar o contra-cheque ou o recibo de salário que vai ser dado quitação, o empregador está acobertado. Em contrapartida, se eu perguntar a vocês, e o termo de rescisão do contrato, o chamado TRCT,
onde vai estar lá todas as verbas rescisórias daquele empregado menor de idade, tá? Aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, multa de 40% do FGTS. Eu pergunto a vocês, esse termo de rescisão do contrato de trabalho, se o menor assinar sem a devida assistência, vai ser tido como válido? Sim ou não? Eis a pergunta. E aí, a legislação é clara em nos dizer que não, tá? Os contra-cheques, sim. Todavia, o termo de rescisão do contrato de trabalho, se for menor, tem que ser com a devida assistência dos responsáveis legais. Então, veja que essa questão aí é uma norma de proteção, né, que visa tanto a proteção do menor no tocante ao recebimento das suas verbas rescisórias, quanto na questão inerente ao rompimento de um liame empregatício, para se dar uma maior solenidade a esse fim, a essa terminação do contrato de trabalho, para que o empregador lá na frente não tenha problemas posteriores com relação àquela questão que, se pagar mal, paga 2 vezes. Se o empregado menor de idade for lá e assinar sem a devida assistência, esse empregado, mesmo que tenha recebido, tá, poderá demandar na Justiça do Trabalho, mesmo que de má fé, tá? E esse termo aí não terá validade. Então vem aquela ideia, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Ok, gente? Então, termo de rescisão contratual tem que ser com a assistência do menor, mas o recibo de salário não há necessidade. Ok? Outra coisa, é possível que o empregado, tá? Que o empregado, ele receba o seu salário em moeda estrangeira, tá? Digamos que o meu empregador quer me pagar em euro. Olha, eu não estou com salário, o teu salário aqui só está em euro, não tenho real para te pagar, tá? É possível? E aí, uma das normas de proteção é que não, tá? Eu não posso pagar o meu empregado com moeda estrangeira, tem que ser em moeda corrente do país. Outra coisa, existe uma limitação temporal para isso. O salário ele tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Se eu fizer qualquer acordo com o meu empregador para pagar além desse período, tá? Eu estou, obviamente, trazendo uma consequência nefasta para o contrato de trabalho, e isso aí poderá descambar em irregularidade administrativa para a empresa. Significa dizer que uma das normas de proteção ao salário é dizer que esse empregado, tá, não pode receber depois do 5º dia útil do mês subsequente ao que passou, tá? Sob pena da empresa, inclusive, aí, dependendo do período de tempo em que esse empregado está sem receber, responder por retenção dolosa de salário. A jurisprudência no sentido de que 3 meses sem receber, né, passados aí 3 meses sem receber o salário, constitui retenção dolosa de salário. Aí você vai me perguntar, Fred, então o empregado ele tem que esperar 3 meses sem receber, ele já morreu de fome, até o canário da casa dele caiu de seco dentro da gaiola. Não, obviamente que não, tá? Existe uma coisa chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Que a gente viu quando trabalhou a extinção do contrato de trabalho. Na rescisão indireta do contrato de trabalho, uma das questões que envolve a rescisão é se o empregador ele não está cumprindo com suas obrigações. Está lá no artigo 483 da CLT. Ao empregado, obviamente, está lá já há 2 meses sem receber, ingressa com a reclamação trabalhista dizendo, informando o fato e pedindo para receber todas as verbas como se tivesse sido demitido sem justa causa. Eu não estou obrigado a esperar o bel prazer do meu empregador em realizar o meu pagamento, uma vez que eu já prestei o serviço. Lembrando que uma das características do salário é ser pós-numerário, tá? E o caráter forfetário. Uma vez prestado o serviço, o salário é sempre devido. O que é o caráter forfetário? Uma vez prestado o serviço,
o salário é sempre devido. Perfeito, meu povo? Então, vamos ver comigo essas regras aí no nosso material que eu vou colocar na tela para vocês. O artigo 439 está dizendo que é lícito ao menor firmar recibo de pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem a assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Esse 439 já foi matéria de prova, já caiu em prova, inclusive da OAB, cai em prova de concurso público, é uma norma de proteção ao salário, ok? O artigo 459 diz que o pagamento do salário do empregado, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações, tá? O salário fixo que o empregador deve ao seu empregado não pode ser estipulado por período superior a um mês. A gente tem a regra na cabeça que o empregado tem que receber sempre até o 5º dia útil subsequente ao mês que passou. Até o 5º dia útil subsequente ao mês que passou. Não podendo ultrapassar esse período, a não ser que seja gratificações, a não ser que seja comissões, a não ser que seja percentagens, que sejam os chamados penduricalhos do salário. Mas o salário fixo, aquele salário contratual fixo que foi estipulado, tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, tá? 463 tem que ser sempre pago em moeda corrente do país. Eu não posso receber em dólar. Por mais que o empregado fique satisfeito, eu não posso receber em dólar, tá? O salário feito em dólar é considerado o salário não pago. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado com recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de empregado analfabeto, mediante impressão digital, ou não sendo esta possível, a seu rogo, alguém assinando por ele. Terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado. Então, às vezes, você vai ver que tem empresa que não tem contra-cheque. Por quê? Porque o depósito é feito em conta salário. E aí, o empregado ele tem toda a possibilidade de ver o que é que foi que ele recebeu quando ele pega o extrato dessa conta salário. Lembrando que é proibido o chamado salário complessivo. O que é o salário complessivo? Que é aquele pago em um único valor, sem discriminar como chegou aquele valor. Então, eu tenho que ter a discriminação das verbas concernentes ao que eu estou recebendo naquele mês, o salário fixo, as comissões, as porcentagens, tá? Os descontos que foram feitos naquele mês em específico do meu salário, para chegar àquele valor que foi depositado, na minha conta salário, tá? Lembre-se sempre disso, tá? Embora a empresa não tenha contra-cheque, não tenha esse recibo, mas a própria CLT permite que seja feito esse depósito em conta salário e o extrato funcionará aí como recibo, ok? Terá força de recibo. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço, ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, tá? Observado o disposto no artigo anterior. E o salário mínimo, como eu falei para vocês, no artigo 82, nunca será, o salário mínimo pago em dinheiro nunca será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região. Essa expressão para a região, lembre-se que a nossa CLT ainda tem termos
que eram utilizados lá na década de 40, que o salário mínimo ele era fixado por valores diferentes a depender da região. Região Norte, região Nordeste, região Sul, tinha salários diferenciados. Mas com a Constituição Federal, né, em 88, o salário mínimo foi unificado, e aí a gente tem que ler sobre esse aspecto, tá? Não tem mais salário por região. Ok, meu povo? Então, com isso a gente termina normas de proteção ao salário e vai trabalhar a ideia da equiparação salarial. Como a equiparação salarial não é coisa muito fácil, tá? Eu preciso de tomar um tempo com vocês para trabalhar a ideia da equiparação salarial. A ideia da equiparação salarial, ela vem da chamada isonomia, do tratamento isonômico entre os empregados em uma determinada empresa, né? Evitando o discrimen, evitando o tratamento discriminatório, ou seja, pessoas que estejam fazendo as mesmas funções e que recebem salários diferentes, umas mais que outras, fazendo a mesma função. Esse tratamento discriminatório ele é proibido, tá? Inclusive na própria Constituição Federal, vocês vão ver que é necessário que haja um tratamento isonômico entre os empregados da mesma empresa, no mesmo estabelecimento comercial, conforme diz a própria CLT, para que não haja a ideia dessa diferenciação, dessa política de diferenciação salarial, e esse empregado, posteriormente, ele pode ingressar com esse pedido de equiparação salarial em juízo, tá? E nesse momento, numa própria reclamação trabalhista, ele demonstrar à Justiça do Trabalho que havia um tratamento discriminatório, ou que, na realidade, existia uma política de diferenciação salarial na empresa que não deveria existir, tá certo? Então, essa equiparação salarial dá uma ideia para a gente. Quem pede a equiparação salarial é chamado de paragonado. Então, isso não é uma expressão que vai estar na lei, tá? Isso não é uma expressão que você vai ver na lei. Isso é mais da doutrina. Quem requer equiparação salarial é porque sabe que na empresa tem alguém que ganha mais que ele. Esse alguém que ganha mais que ele é chamado de paradigma. Então, olha, fulano de tal tem um salário de 5 mil reais, faz a mesma coisa que eu, e eu ganho 3 mil. Tá? Então, ele ganha 2 mil reais a mais. Então, eu quero ganhar o salário dele igualzinho. Então, ele é meu paradigma. Não existe motivos para que ele ganhe mais do que eu, já que eu faço a mesma coisa. Logicamente que tem outras características, mas essa é a ideia básica. Se eu faço a mesma coisa, eu deveria, pelo menos nessa empresa, ganhar o mesmo. Ou fulano deveria ganhar 3 mil, ou eu deveria ganhar 5 mil, mas nunca tem uma política de diferenciação salarial sem que haja uma justificativa plausível para isso. Então, o que é que eu quero? Chegar ao salário de fulano, né, do meu paradigma. Então, quem sou eu nessa reclamação trabalhista? Eu sou o paragonado. Paragonado é quem pede a equiparação salarial. O meu paradigma é o empregado que na empresa ganha mais que eu fazendo as mesmas coisas, certo? Fred, o paradigma, ele é parte no processo? Ele é réu? Não. Paradigma, ele é citado no processo, tá? Quem é réu nesse processo é a empresa, nessa ação. Quem é réu é a empresa, tá? Então, a empresa que está com tratamento diferenciado de aplicação salarial. Então, eu simplesmente cito que fulano de tal, meu paradigma está ganhando mais que eu quando não deveria ganhar. Então, quem pede é paragonado, o empregado que ganha mais que eu fazendo as mesmas coisas é paradigma, e eu quero aí a equiparação salarial. Quais são os efeitos dessa equiparação salarial? Ora, se eu estou recebendo a menor, logicamente eu tenho uma diferença salarial aí para receber. Se o paragonado consegue provar, tá, que
realmente havia uma política de diferenciação salarial da empresa, então, nesse exemplo que eu dei, que eu ganhava 3 mil e o meu paradigma ganhava 5, meu paradigma estava ganhando 2 mil reais a mais que eu estava deixando de oferir. Então, eu vou pedir toda a diferença salarial desse período de tempo que eu fiquei sem receber os 5 mil reais, tá? Então, 2 mil reais a cada mês, eu vou fazer o cálculo para pedir a diferença salarial, e esses 2 mil reais estava sendo negligenciado no meu contra-cheque, o que eu faria com que eu recebesse a menor férias, recebesse a menor 13º, recebesse a menor, o meu FGTS fosse depositado a menor, então tudo isso tinha repercussões no meu descanso semanal remunerado, nas minhas horas extras. Então, eu peço também que essa diferença repercuta nas demais verbas contratuais e rescisórias se eu fui demitido, tá? Então, perceba que não é algo muito fácil. Vocês vão ver que as características que induzem o pedido de equiparação salarial não são tão fáceis de provar. Não são tão fáceis de provar. E aí eu coloquei para vocês no nosso material aí, tá? O artigo 461 da CLT, que vai trazer as características, tá? Se você for lá para o artigo 461, vai estar dizendo especificamente quais são essas características. Deixa eu puxar aqui na internet para mostrar para vocês, gente, o artigo 461, para a gente ler. Alguém quer fazer uma pergunta por enquanto eu procuro aqui professor. O artigo? Pode perguntar. Ô, professor, e nesse pedido aí de equiparação salarial, os atrasados vão vir com juros e correção? Sim, Edivaldo. Se você, mesmo que você não peça, tá? Juros e correção monetária são determinados pelo juízo em sentença. Mas veja, esses juros e correção monetária, eles serão calculados a partir do momento da propositura da ação. Não serão juros e correção monetária retroativos, entendeu? Porque começa a contar os juros e a correção a partir do momento da propositura da ação. Perfeito? Da entrada da ação, é isso? Isso. Porque eu creio que a sua pergunta foi no sentido que os juros e a correção monetária iniciasse desde o momento em que o empregador começou a dever essa diferença, não foi isso? Não. Não, foi o que o senhor respondeu mesmo. Mas mesmo que fosse, teria coerência a sua pergunta, entendeu? Mesmo que fosse, isso aí foi objeto, inclusive, de discussão, mas o entendimento consubstanciado no tribunal é que os juros e as correções monetárias, elas passam a ser contados a partir da propositura da ação. Perfeito? Perfeito. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Veja só, deixa eu só colocar para vocês aqui na tela o artigo 461 da CLT. Deixa eu só conseguir abrir aqui, porque eu não coloquei no material, já coloquei de imediato as características, mas eu preciso ler para vocês, para a gente ir discutindo ponto por ponto, tá? Deixa eu ir agora para fazer para vocês essa apresentação do artigo 461. Deixa eu tirar a tela anterior, colocar aqui a da internet. Pessoal, vocês estão vendo aí a legislação que eu coloquei na tela? Estão conseguindo ver? Não. Tá aparecendo agora, não? Agora. Tá aparecendo agora? Agora tá. Pronto. Veja o que está no artigo 461 para mim. Veja. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
tá? Eu vou parar essa apresentação também, porque essa legislação é antiga. Deixa eu botar aqui para ver se no material da gente eu coloquei o 461 todinho. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, gente. Eu coloquei aqui no material da gente. Peraí. Vocês me perdoem porque aqui a tecnologia às vezes dá uma travada aqui no... Professor, Fala, doutor. eu estou com CLT de 2020 em mãos e estou com o artigo 461 na vista, né? Não entendi. É Heber que tá falando? É. Sim, Heber. Não escutei você falando. Você está com a CLT de 2020, é isso? Isso. Certo. Eu não estou, pelo menos em cima do artigo, eu não estou vendo, eu não estou identificando nenhuma mudança. Não, mas o artigo 461, que eu coloquei aí, tá aí na tela para vocês. Ele foi alterado pela reforma trabalhista, tá certo? Foi alterado pela reforma trabalhista e o texto é esse que eu estou na tela aí com vocês, ó. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador. Aí ele mudou de mesma localidade, ele colocou agora mesmo estabelecimento empresarial. Tá vendo que o texto é diferente do que eu li anteriormente? Corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, é essa expressão aí, ó, no mesmo estabelecimento empresarial que mudou. Entendeu, Heber? Estou entendendo. Pronto, então... Veja bem, a CLT que eu tenho em mãos, como eu falei, né? Ela disse que é a 11ª edição, ela disse que fala que é revisada e atualizada em 2020. Certo. Mas ele está com o mesmo, o mesmo artigo que o senhor falou aí. É a mesma coisa, não está demonstrando nenhuma mudança, entendeu? Certo, mas veja se a expressão que está utilizando aí é mesmo estabelecimento comercial. Estabelecimento empresarial. Não é isso? Isso. Anterior, quer dizer que anterior não era essa expressão, né? Não. Anteriormente era na mesma localidade. Certo. Ou seja, aí eu vou explicar para vocês que essa expressão aí trouxe um problema seríssimo para a gente que advoga na seara laboral, porque a prova se tornou muito mais difícil, tá? Aí eu vou mostrar isso a vocês. Aí, se porventura você olhar o texto, lá está dizendo sendo idêntica à função, então uma das características é a função tem que ser a mesma, tá? A função tem que ser igual, entre paradigma e paragonado, eles têm que exercer a mesma função, e ele fala de trabalho de igual valor. O que danado é trabalho de igual valor? Vai estar no parágrafo 1º, e ele vai dizer que trabalho de igual valor, para fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com mesma perfeição técnica. Olha aí. O parágrafo 1º ainda arremata e diz, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, olha aqui outra característica, ó, tem que ser mesmo empregador, não seja superior a 4 anos, diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Ou seja, quando eu falar de tempo de serviço, não pode ser superior a 4 anos, porque se for superior a 4 anos, não pode pedir equiparação. E na função, se for superior a 2 anos, não pode pedir equiparação. Então, veja que o artigo 461 é um bicho de 7 cabeças para provar. Tá? O artigo 461 é um bicho de 7 cabeças para provar. E eu coloquei para vocês aqui, ó. Eu tentei destrinchar para vocês aqui essas características. Eu coloquei aqui, ó.
Primeira característica é mesma função. Então, a função entre paradigma e paragonado tem que ser a mesma, tá? Então, pode ser perguntado por vocês o seguinte, ô Fred, acontece o seguinte, paradigma para mim, na carteira estava anotado uma função e o paragonado estava anotado outra função. Só que eles efetivamente faziam a mesma coisa. E aí eu pergunto a vocês, o que é que acontece nessa situação, gente? Se paradigma e paragonado têm funções diferentes na carteira, mas eles faziam a mesma coisa, de fato. Aí eu pergunto a vocês, eu posso pedir equiparação salarial, sim ou não? Eu acho que sim, professor. Porque o que vale, Edivaldo, na realidade, é o que realmente aconteceu durante ao contrato de trabalho, o princípio da primazia da realidade. Independentemente do que esteja na carteira de trabalho desses trabalhadores, de paradigma e de paragonado, tá? O que vai valer é o que realmente aconteceu. Vocês entenderam aí essa expressão que eu estou colocando para vocês? É a função que ele faz habitualmente, não é isso? Que ele faz na realidade. Que ele presta na realidade, ou habitualmente, não tem problema. Gente, vocês estão conseguindo... como é que está a tela de vocês aí? Que para mim deu uma travada aqui. Aqui a minha não apresenta nada, só a minha imagem e a dos colegas. Como é que está a minha tela aí para vocês, meu povo? Me digam aí, alguém está vendo de uma forma diferente de Eber? Tá aparecendo a ficha do senhor, professor. Mas está aparecendo minha imagem? Quando a gente abre, aparece. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vamos voltar para nossa ficha, tá? Aí eu coloquei aí para vocês, olha, trabalho de igual valor, tá? É como eu disse a vocês, é o que é feito com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica, não foi isso? Isso. Pronto. Mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Quando a gente vai para a Justiça do Trabalho, a gente tem que ter a forma com que vai provar isso na Justiça do Trabalho. Né? Como é que eu provo um trabalho de igual valor? Né? Que é feita com a mesma capacidade entre paradigma e paragonado. Tá? Então, às vezes, isso aí pode ser lidido, inclusive, por prova técnica. Digamos, por prova documental. Digamos que o paradigma está recebendo mais, mas porque na empresa ele detém um número maior de cursos do que o paragonado. Embora o paragonado faça a mesma coisa, mas de forma técnica ele tem uma perfeição maior que o paragonado, uma vez que ele tem o maior número de cursos. Se a empresa consegue provar isso, leva esses cursos de qualificação que o paradigma tem, a empresa consegue se livrar dessa equiparação salarial, porque ele vai provar que paradigma e paragonado não possuem a mesma perfeição técnica. Deu para entender, meu povo? Tranquilo. Então, assim, isso aí, Edivaldo, Eber, George, todos que estão nos escutando, preste atenção. Na prática, quando a gente vai para o dia a dia da Justiça do Trabalho, a questão da equiparação salarial é uma questão extremamente delicada e difícil. Quanto mais elementos você tiver, melhor para poder trazer isso na peça para mostrar ao magistrado, para ficar mais claro para o magistrado que existia um pedido de equiparação, que existia uma diferença salarial na empresa que não deveria existir. Só que, obviamente, você tem que se avorar dos elementos suficientes
para saber que esse paradigma, ele faz as coisas com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, mas se ele tiver uma maior qualificação que você, não adianta você requerer em juízo, porque ele vai conseguir provar, até com os cursos técnicos que fez, que ele tem maior capacidade técnica que o paragonado. Perfeito, meu povo? Sossegado? Perfeito. Agora, isso fica evidente também nos trabalhos de natureza intelectual. Digamos que eu estou falando de um professor, tá? Digamos que eu estou falando de um professor. Haja vista que, quando a gente fala de professor, para analisar uma diferença técnica entre professores, eu tenho que ir para o currículo Lattes dos professores. Então, se o professor detém o maior número de publicações, né? Se o professor ele tem uma graduação diferenciada, né? Um professor ele é doutor, o outro é pós-doutor. Se o paradigma é doutor e se o paradigma é pós-doutor e o paragonado é doutor, tá? Eu tenho uma qualificação do paradigma a mais, um número a mais de artigos científicos publicados. Então, tudo isso ele tem que ser levado para o magistrado, para a empresa tentar demonstrar que o pagamento daquele outro professor que foi apontado como paradigma tem que ser um pagamento diferenciado. Por quê? Porque ele detém uma maior qualificação técnica. Então, o trabalho prestado entre paradigma e paragonado não é de igual valor. Perfeito, meu povo? Veja que eu dei dois exemplos. Eu dei dois exemplos para vocês. Um com relação a trabalho manual, braçal, e outro com relação a trabalho intelectual, tá? Outra coisa, mesmo empregador, beleza, tá? Letra C, eu coloquei aí para vocês o que está lá no parágrafo 1º. Tem que ser, para pedir a equiparação salarial, o empregador tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, tá? Fred, vale para o mesmo grupo econômico? Vale. Lembre-se que quando a gente fala de grupo econômico, né, a teoria é do empregador único. Se a teoria é do empregador único, mesmo que as empresas elas sejam diferentes, mas pertençam ao mesmo grupo econômico, é possível que eu peça equiparação salarial. Caiu na prova. Empregados que pertençam ao mesmo grupo econômico, cai na prova sim. Eles podem pedir equiparação salarial, verdadeiro ou falso? Resposta: verdadeiro. Verdadeiro, tá? Por causa da teoria do empregador único. Por causa da teoria do empregador único. Agora, vamos para uma discussão que eu estou até, na Justiça do Trabalho, eu estou até com duas ações que tratam dessa discussão agora, que é com relação ao empregador, com relação à terceirização. Vejam só, quando eu falar de terceirização, meu povo, lembre-se que eu tenho aqui duas empresas diferentes, tá? Duas empresas diferentes e dois empregadores diferentes, perfeito? Na terceirização eu tenho uma empresa tomadora de serviço, tá? Que é aquela que contrata a empresa prestadora de serviço. Então, vai ter uma empresa que vai prestar o serviço e outra que vai ser a contratante desse serviço, tá? Que é a tomadora. Então, parta do pressuposto de que eu tenho duas empresas diferentes e que eu tenho dois empregadores diferentes. Digamos que nessa empresa tomadora tem um cara que funciona como mecânico. E na empresa terceirizadora, que presta o serviço, também tem um cara que presta serviço de mecânico. As funções são as mesmas. Mecânico lá na empresa que contratou e mecânico lá na empresa que presta serviço. Veja que confusão desgraçada. Os dois fazem as mesmas coisas. Os dois fazem as mesmas coisas. Com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Os dois têm os mesmos cursos. Só que o cara da empresa contratante, o mecânico da empresa contratante, ele ganha R$ 1.500. E o cara da empresa terceirizadora, da empresa que presta o serviço,
ganha R$1.000. Veja a confusão. Pergunta a vocês, para vocês pensarem aí e me responderem. Vocês acham que essa empresa terceirizada, esse empregado, esse mecânico da empresa terceirizada, ele pode pedir a equiparação salarial com o mecânico da outra empresa? Sim ou não? Agora é bronca. É bronca, né? Porque, veja, as empresas são diferentes, embora eles trabalhem na mesma localidade lá, tá? Mas as empresas são diferentes. Então, os empregadores são diferentes. Uma é prestadora de serviço e a outra é contrator, tá? Até o objeto, né, das empresas vai ser diferente, tá certo? Aí, se você for comigo lá para o artigo 4C maiúsculo do parágrafo 1º da Lei 6019/74, eu acho que vocês viram terceirização com Letícia, não viram? Chegaram a ver terceirização com Letícia? Não. Não chegaram a ver não terceirização com Letícia, não? A gente viu. Ela Chegou a ver? Um trabalho determinado, terceirização. Pronto. Viu? Pronto, preste atenção. Na terceirização, tá? Eu não sei se Letícia explicou, mas vão existir algumas peculiaridades. Entre essas peculiaridades é o seguinte: a possibilidade de um empregado terceirizado que presta serviço para outra empresa, desse empregado receber menos que o empregado da empresa contratante. É uma das discussões sobre a terceirização no tocante à precarização de serviços, na precarização da empregabilidade. Então, parte do pressuposto de que, a partir do momento que você lê o artigo 4C maiúsculo, parágrafo 1º da Lei 6019/74, que é a lei que trata de terceirização, está dizendo que as partes, elas poderão, olha a expressão utilizada, as partes poderão estabelecer princípios isonômicos salariais entre empregados da terceirizada e empregados da contratante. O que significa dizer essa expressão poderão? Significa dizer que poderão não é a mesma coisa que deverão. Então, é possível que haja diferença de salário. E se há diferença de salário previsto na lei, em tese, o juiz não poderá conceder a equiparação salarial, tendo em vista a interpretação mais, como é que eu posso dizer, mais estática dessa lei de terceirização. Perfeito? Por quê? Porque os empregadores são diferentes e a própria lei é omissa quanto a essa questão e coloca essa expressão aí que é miserável. Poderão, certo? Mas aí, quando sair esses dois processos meus, que ainda estão tramitando, eu vou passar para vocês aí a decisão e o entendimento da jurisprudência do tribunal daqui. Tá certo, meu povo? Deu para vocês entenderem? Deu para vocês entenderem essa explicação, meu povo? Ou ficou confuso? Ô, professor. Fala, doutor. E como foi que, nas suas colocações no processo, como foi que o senhor colocou lá no processo? Tá. Veja bem, a contratante, vamos supor uma empresa, a contratante, se ela contrata o serviço, de certa forma, ela não quer ter nenhuma responsabilidade, nesse caso, do empregador. Assim, ela mesmo queria contratar, não é isso? É o que diz a lei, né? Até porque toda a responsabilidade para a empresa contratante, ela é até de forma subsidiária, né? Por que subsidiária? Porque primeiro quem responde pelas verbas concernentes ao contrato de trabalho desses terceirizados é a empresa terceirizada, né? É a empresa prestadora de serviço. Só na impossibilidade da empresa prestadora de serviço pagar a esse empregado é que a contratante vai responder. Por isso que é como você está dizendo, né? Na terceirização, a empresa sabe do risco que pode responder subsidiariamente, mas ela não quer saber, ela está pagando a empresa o valor contratual e ela quer que essa empresa pague os seus funcionários, tá? Então, essa é a ideia.
Mas qual foi a minha alegação? A minha alegação é que mesmo que esses empregadores eles sejam diferentes, tá? Tem que se respeitar a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela vai dizer especificamente que não pode haver tratamento distinto. Então, por que eu estou me pegando na Constituição? Porque é a Constituição que vai permitir que eu leve a matéria para o Tribunal Superior do Trabalho se eu perder na primeira instância e se eu perder na segunda, entendeu? Aí eu vou levar isso aí lá para o Tribunal Superior do Trabalho para que a discussão seja com base na constitucionalidade, na previsão constitucional do tratamento isonômico. Perfeito? Perfeito. Tranquilo. Vamos para frente. Mesmo estabelecimento comercial. Essa expressão aí, galera, mesmo estabelecimento empresarial, é que é complicada. Por quê? Antigamente era a mesma localidade. Veja como para a gente era fácil mesma localidade. Digamos que eu tenho um empregado que trabalha no bairro, vou dizer 2 bairros aqui de Vitória. O bairro Matriz e o bairro Livramento. Tá? A empresa ela tem 2 estabelecimentos, é uma mesma empresa, é o mesmo empregador, mas tem 2 estabelecimentos em bairros diferentes. Tá certo? Agora, no mesmo município. Aí, no bairro da Matriz, o mecânico ganhava mais do que no bairro do Livramento. Tá? Como era na mesma localidade, dentro do mesmo município, tá? O cara lá do Livramento que ganhava menos não podia pedir equiparação salarial para esse cara lá do bairro da Matriz. Por quê? Porque estava na mesma localidade. Mas eu pergunto a vocês, os estabelecimentos comerciais, eles são os mesmos, sim ou não? Sim. Não são, porque estão em um bairro. Cada um num bairro diferente. Então, veja, o legislador pátrio foi no sentido de evitar o pedido de equiparação salarial nesse viés. Só que existe muita divergência com relação a isso, tá? Os estabelecimentos comerciais têm que ser os mesmos, ou seja, tem que ser dentro do mesmo estabelecimento comercial, dentro do mesmo, tá? Então, esse viés comporta muita divergência, ainda não está pacificado, mas a gente vai ver o desenrolar daqui para frente, como é que vai acontecer. Okay? Professor. Pode perguntar, doutor. Olha, gerou uma dúvida aqui. Com relação, veja, mesmo esse estabelecimento, mas como o senhor citou aí, se há uma empresa que tem sede nesses 2 bairros de Vitória, a equiparação trabalhista, ela não pode ser de maneira igual, não, já que a empresa de certa forma, a matriz de filial é a mesma fonte. Eu vou requerer, entendeu, Heber? Eu sempre vou requerer, sempre. Só que a empresa, ela vai trazer essa expressão aí como defesa, percebe? Ela vai dizer que o estabelecimento comercial vai ser diferente. Aí ela vai trazer elementos para dizer, olha, uma é a filial. Nessa filial, né, não haveria tanta necessidade, porque os objetos dentro da filial são diferentes. Então, ela vai trazer elementos suficientes para tentar diferenciar os estabelecimentos, mesmo que sejam do mesmo empregador. Estou dizendo que isso é uma forma de defesa, tá? Mas que eu vou requerer, eu vou. Eu lá no bairro da Matriz, no bairro do Livramento, vou requerer sim, tá? Tá dentro lá do mesmo município, ok? Então é necessário que isso seja observado, porque não houve ainda aí uma discussão sobre o alcance dessa expressão mesmo estabelecimento comercial. Tranquilo, meu povo? Tranquilo. Ok. Beleza. Agora, essa questão que trata aqui, ó, simultaneidade na prestação de serviço. É necessário que paradigma e paragonado tenham diferenças salariais durante o período contratual. Eles têm que trabalhar durante o mesmo período contratual. Eles têm que ser contemporâneos. Veja que eu coloquei aqui para vocês, ó,
é desnecessário que, ao tempo da reclamação, paradigma e paragonado estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com a situação pretérita, ou seja, mesmo que eles não estejam trabalhando mais, mas o pedido de equiparação salarial ele tem que ser concernente ao período de tempo que os dois estavam trabalhando, ou seja, eu tenho que demonstrar ao juiz que durante o contrato de trabalho havia uma diferença salarial entre paradigma e paragonado, tá? E eu tenho que pedir o período de tempo relacionado a essa diferença, tá? Se porventura o empregado paradigma tenha saído da empresa e eu continuasse trabalhando, tá? O meu período de tempo que eu tenho que requerer é o período de tempo em que existiu a diferença salarial. Tem que ter aquela contemporaneidade. Entendeu, meu povo? Mesmo que ele tenha saído, mesmo que o paradigma tenha saído, ok? Eu coloquei aqui uma expressão da súmula 159, que eu até estou com umas ações, eu estou, na realidade, com uma ação sobre salário substituição. O salário substituição tem muito a ver com essa questão do pedido de equiparação salarial. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que seria salário substituição. O salário substituição, ele tem a ver com o seguinte exemplo. Digamos que eu sou um funcionário em uma determinada empresa, tá? Que eu me destaco. Sou um funcionário que me destaco, mas eu ganho R$1.000. E o meu supervisor ganha R$3.000, tá? Toda vez que o meu supervisor se ausenta da empresa, veja o que eu estou dizendo, toda vez que meu supervisor se ausenta da empresa, meu supervisor, me coloca no lugar dele, para fazer as mesmas atribuições dele, percebe? Sim. Então, quando o cara entra de férias, quem substitui ele nas férias? Sou eu. Quando o cara entra de licença médica, quem substitui ele na licença médica? Sou eu. Toda vez que ele precisa fazer uma viagem para fazer um treinamento, quem substitui ele? Sou eu. Então, se durante esse período em que eu substituí o meu supervisor fazendo as mesmas coisas que ele, com a mesma perfeição técnica, tá? Esse período de tempo que eu fazia essa substituição, eu tenho que receber o mesmo salário que o meu supervisor recebia e não receber os R$1.000 que eu recebia anteriormente. Percebe, gente? Então, o salário de substituição é isso. Tem muita gente que não se liga nisso, tá? Tem muita gente que pede equiparação salarial quando, na realidade, deveria pedir salário de substituição. Por quê? O empregado somente realizava as mesmas funções do supervisor quando o supervisor se ausentava. Isso aí é salário substituição. O que significa dizer que eu deveria ganhar aquele salário durante o período de tempo, os R$3.000, durante o período de tempo em que eu substituísse o meu supervisor. Isso não é equiparação salarial, isso é salário substituição. Perfeito, meu povo? Ok. Perfeito. Então, beleza. Isso aí é um macete legal que a gente sempre utiliza aí no dia a dia da advocacia. Muita gente até faz o pedido de equiparação salarial total quando não poderia fazer. Aí pede na Justiça do Trabalho porque desconhece a súmula 159. Ok, meu povo? Já estamos encaminhando para o final. Acho que vocês não aguentam mais eu falar, né? Estou falando muito rápido. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tá? Tranquilo. Beleza. Só os homens que falam. Cadê as mulheres desta sala? Uma mulher se manifesta aí dizendo: eu estou aqui. Estamos aqui, professor. Estamos ouvindo. Ah, que bom. Vocês estão entendendo direitinho? Sim, dá para entender. Qualquer dúvida, vocês coloquem no grupo do WhatsApp, que eu respondo a vocês, tá certo? Eu estou sem acesso à sala aqui, eu estou só vendo o meu material, tá? Aí vocês colocam aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Aí, ó.
Pessoal, vocês já ouviram falar no chamado quadro organizado de carreira? Já ouviram falar? Quadro de carreira? Não, senhor. O que é o quadro de carreira? O cara quando entra, o cara quando é contratado na empresa, ele já sabe que com o passar do tempo, ele vai assumir novas funções e o seu salário vai mudar. Ou seja, com o passar do tempo, ele vai fazer funções mais importantes, melhor remuneradas, porque com esse quadro de carreira, ele ascende dentro da empresa por antiguidade e merecimento. Por antiguidade e merecimento, respectivamente. Ou seja, o mais antigo, né, com o passar do tempo, vai assumindo novas responsabilidades, ou a partir do momento em que esse funcionário se destaca por merecimento, ele vai assumindo novas responsabilidades e vai ganhando mais. Se nessa empresa tiver o chamado quadro organizado de carreira, eu não posso pedir equiparação salarial. Por quê? Porque se existir um quadro organizado de carreira, o empregado já sabe que com o passar do tempo ele vai fazer novas funções e vai ganhar mais. Então, o que depende, essa questão de diferença salarial, vai depender do que a empresa estabelecer como forma de merecimento e de antiguidade dentro desse quadro organizado de carreira. Então, recapitulando, para a gente entender, se na empresa tiver um quadro organizado de carreira, eu disse, não se pede equiparação salarial. O que é o quadro organizado de carreira? O empregado já sabe, no momento da contratação, que, com o passar do tempo, ele vai ter novas funções e vai ganhar melhor com o passar do tempo e com o seu destaque dentro da empresa. Tranquilo, meu povo? Agora, veja bem, doutor, é complicado, né? Isso, nem toda empresa faz isso, não. Isso não quer dizer que na empresa não possa ter funcionário exercendo a mesma função e um ganhando menos do que o outro. Aí a empresa coloca um quadro organizado, já nessa expectativa de futuramente ninguém sabe quando. Quer dizer, Exato. A gente trava batalhas homéricas dentro da Justiça do Trabalho por causa disso aí, tá? A empresa sabe disso, não organiza o quadro, deixa o negócio extremamente subjetivo e a gente que se vire para tentar mostrar na Justiça do Trabalho que essa falta de organização enseja o pagamento de equiparação salarial, tá? A gente que se vire. Então, é extremamente que vem um cliente pedindo equiparação salarial e a gente descobre que lá tem esse quadro. Aí a gente já descarta essa ação, já descarta esse pedido? Não, de jeito nenhum. Você vai ter que fazer entrevista com o seu constituinte para saber como é que é feito essa promoção dentro da empresa para os funcionários. Se essa promoção for uma promoção extremamente subjetiva, eu peço. Eu peço porque eu tenho como discutir isso em juízo. Mas se a promoção ela se der por critérios técnicos, tá? Se a promoção se der por critérios técnicos e isso está delimitado no quadro de carreira, aí você já não pede. Aí você pergunta, ô meu querido, me diga uma coisa, lá a antiguidade, esse período de antiguidade é definido no quadro? O caba diz, não, então você já acende a luz, tá? Me diga uma coisa, o critério para uma função por merecimento que você vai crescendo lá, se estabelece por critérios técnicos, é o número de curso que você tem, é um destaque que você tem maior porque você tem uma maior habilidade. Aí o cara diz, não, o supervisor faz de forma aleatória. Aí você vai lá e entra com o pedido. Perfeito? Perfeito. Então esse é a minha atuação quando chega alguém dentro desse viés pedindo equiparação salarial e tem quadro organizado de carreira na empresa. Edivaldo ia perguntar alguma coisa, Edivaldo? Não, senhor, tudo tranquilo. Vamos para frente. Para
para finalizar aí a equiparação salarial com vocês, veja que a gente gastou um certo tempo para ver a equiparação salarial. Tem no parágrafo 1º aquela questão temporal que eu disse a vocês, tá certo? 2 anos na função, mais de 2 anos na função, eu não posso pedir equiparação salarial, e mais de 4 anos de serviço na empresa. Mais de 4 anos de serviço na empresa. Também não posso pedir equiparação salarial. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, no nosso material. Tá dando para vocês lerem aí o material? Tranquilo. A parte da letra G, questão temporal. Eu coloquei um exemplo para vocês aqui que mata a charada, Edivaldo. Vê só. João acaba de ser contratado para trabalhar como balconista. Olha a função dele, balconista. Recebe R$1.000. Mas lá nessa empresa, na mesma empresa, mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, tem Ana, que exerce também a função de balconista, a mesma função, há apenas 6 meses. Então, Ana está fazendo a mesma função que João, mas há apenas 6 meses. É menos que 2 anos, não é isso? É menos que 2 anos. Então, você já acende o alerta. Só que Ana recebe 1.500 conto. Opa! Então, vamos ver aí. Antes de ser balconista, coloquei em destaque aqui. Antes de ser balconista, porque ela foi mudada de função, Ana já exercia outras funções na empresa, trabalhando para o mesmo empregador já há 5 anos. Olha aí. Então, é mais de 4 anos de serviço, não é isso, na empresa? Mais de 4 anos de serviço, agora fazendo outras funções. Embora na função de balconista ela tivesse somente há 6 meses, mas na empresa ela já tinha mais de 5 anos trabalhando. Ou seja, mesmo que na função não existia diferença de mais de 2 anos, que justificasse o salário diferente, mas Ana já tinha tempo de serviço superior a 4 anos em relação a João. Então, como já existia esse tempo de serviço maior que 4 anos, João não pode pedir equiparação salarial e Ana não pode servir de paradigma. Esse exemplo aqui mata a nossa charada do que está lá no parágrafo 1º. Deu para entender, galera? Tranquilo. Ok. Vejam só, eu vou deixar para ver férias e FGTS com vocês numa próxima aula, porque já vi elementos suficientes para nossa aula aqui, e eu não quero trazer para vocês muita informação. Eu quero que vocês leiam em casa, peguem uma doutrina, dá uma lida em algumas coisas da internet que são recentes por causa da reforma trabalhista, e vocês, se tiverem alguma dúvida, manda para mim. Tá ok, meu povo? Tá ok, professor. Ô, Fred. Pode perguntar, doutor. Agora, ler em casa, a gente já tá em casa, né? Agora, ler novamente, né? Sim. Lê novamente. Lê tudo que eu coloquei aí, mas vocês pegando uma doutrina, tá certo? Exato. Tranquilo. Pronto, então assim, a gente fica para ler. Se vocês quiserem já ler em casa, nosso próximo assunto vai ser férias e FGTS, tá? Férias e FGTS. Tá ok, meu povo? Próxima aula, né? Próxima aula. Eu quero desejar a todos uma ótima noite, agradecer a atenção de vossas excelências, né, que vocês tiveram para comigo aí na aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E uma ótima semana para vocês. Obrigado por tudo, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Professor, Fala, doutor. o senhor vai mandar mais algum material pra gente, não? Vou. Daqui para a semana que vem, eu vou enviar o material de férias e FGTS para vocês. Ok. Tranquilo? Esse material está disponível, professor? Oi? Esse material que o senhor colocou agora está disponível lá no Classroom? Tá no Google Classroom. Coloquei lá já. Ok. Beleza? Beleza, professor. Um abraço, gente. Tudo de bom. O senhor também. Igual, professor. Tchau. Tchau, tchau.
Meu computador agora deu uma travada.